Agora vai. Depois de muita espera e muitos rumores, a gente finalmente começou a ver anúncios de pilotos para a temporada 2027. Quer dizer, anúncio de um piloto, porque por enquanto foi tudo que saiu. A Ducati confirmou que Marc Marquez renovou o contrato com a equipe até a temporada 2028. Para surpresa de absolutamente ninguém, porque todo mundo já sabia que isso ia acontecer, a grande dúvida era realmente a duração desse contrato. Marc Marquez já tinha dito no início do ano que estava disposto a ficar com a Ducati, assim como a Ducati já tinha dito que queria manter o espanhol por lá. Por que demorou para esse anúncio chegar se todo mundo já sabia que isso estava acontecendo? Muita gente me mandou mensagem falando, foi só ele testar a moto de 850 cilindradas. Mas não teve relação com isso. Esse contrato já estava assinado de antes, pode ter certeza que não foi segunda-feira que mudou esse patamar. A questão é que este ano, 2026, vence o atual acordo de participação das fábricas, o contrato que as fábricas têm para participar da MotoGP. Aliás, das fábricas e de todas as equipes, das satélites também. E eles estavam nesse processo de negociação há muito tempo. Só que a questão é que a MotoGP sempre pagou um valor X específico para as equipes pela participação delas. Só que todo mundo sabe que com a chegada do Liberty Media, a expectativa é de que o faturamento da MotoGP aumente também. Então o que aconteceu? As equipes começaram a discutir de uma forma diferente. Antes, cada um fazia a própria negociação. Desta vez, num movimento que foi liderado pelo Massimo Rivola, que é o chefe da Aprilia, que vem da Fórmula 1 porque ele trabalhava na Ferrari, eles negociaram como um bloco. O Lin Jarvis, que foi diretor da Yamaha, estava lá negociando por todos eles. E aí o que eles queriam? Eles queriam que o valor que o campeonato repassa para eles fosse uma porcentagem e não um valor fixo, que ele dependesse do faturamento do campeonato. Ou seja, eles queriam uma fatia maior do bolo. A MotoGP teimou, ficou lá, e eles ficaram numa queda de braço durante muito tempo. E foi isso que segurou os anúncios de pilotos. Até o início do ano, a gente só teve ali a confirmação do Marco Bezzecchi, um lance que a Aprilia decidiu acelerar, né? Porque eles também não tinham um contrato para participar efetivamente da MotoGP em 2027. Muito embora todo mundo soubesse que isso fosse acontecer, porque afinal as fábricas todas já desenvolveram as motos de 850 cilindradas. Então todo mundo imaginava que eles fossem seguir. Mas mesmo assim, eles ficaram esperando ter essa oficialização do acordo de participação. Isso só veio no fim de semana. Eles fizeram ali na sexta-feira uma coletiva com os chefes de todas essas equipes para poder comunicar que sim, o acordo estava renovado. Isso foi feito entre as fábricas, né? Ainda falta a confirmação da participação das equipes satélites, mas isso também deve vir a seguir. No momento em que isso foi oficializado, todo mundo sabia que os anúncios de pilotos viriam a seguir. E a expectativa era de que o Marc Marquez fosse o primeiro, porque é o campeão mundial, é a equipe campeã vigente, é o contrato que todo mundo sabia que ia acontecer, então a expectativa era justamente essa. Mas todo mundo acredita que ainda nessa semana a gente vai ver outros anúncios. Então não tem relação com o teste das 850 cilindradas. Pode ser que ele tenha gostado da moto, pode ser que ele tenha gostado do pneu, pode ser que ele tenha ficado com ainda mais vontade de continuar. Mas essa era uma negociação que já estava feita e o contrato provavelmente já estava assinado de antes. Era só uma questão mesmo de poder formalizar o anúncio para todo mundo. E isso chegou. Por que eu falei que tinha a dúvida em relação ao tempo de contrato? Vocês sabem que os últimos anos foram fisicamente dolorosos para o Marc Marquez, né? Desde que ele fraturou o braço direito em 2020, ele passou ali por uma sequência de cirurgias, foram 4 só para tratar a fratura em si, né? Só que o lado especificamente direito do corpo dele foi muito castigado nos últimos anos. E aí, para piorar, no final do ano passado, ele teve aquele acidente que o afastou, né, da reta final do campeonato, depois de ele ter conquistado o título, e ele ainda começou a temporada com sequelas desse acidente, porque tinha aquele lance do parafuso danificado, que estava cutucando ali um nervo, e aí ele estava tendo problema de sensibilidade no braço, faltava força e tudo mais. Então o Marc sempre deixou claro que a condição física dele vai condicionar a duração da carreira dele. E ele já disse algumas vezes que ele não acredita que ele vai seguir na MotoGP pelo mesmo tempo que o Valentino Rossi seguiu, que ele não se vê competindo até os 40 anos, e porque o corpo dele vai cobrar um preço. É sempre bom a gente destacar. O Marc sempre foi um cara que caiu demais, porque ele sempre disse que assim, a queda é o limite e eu preciso descobrir onde está o limite. Então ele sempre teve essa filosofia de assim, eu aceito cair, eu preciso entender até onde eu posso chegar. Só que nessas, ele se machucou muito ao longo de toda a carreira. É diferente do que aconteceu com o Valentino Rossi. Por que o Valentino conseguiu fazer uma carreira tão longa?
porque ele não era um cara que caía muito, ele é um cara que se machucou pouco, né? Ele teve uma lesão mais grave, que foi aquela fratura exposta na perna, mas no restante, não foram coisas tão ruins assim. Claro, teve um lance lá do ombro, que foi na época da transição de Yamaha para Ducati, que dificultou um pouco, mas em comparação com outros pilotos, o próprio Marques, o Dani Pedrosa nem se fala, o Valentino foi um cara que passou relativamente ileso pela MotoGP. Então ele conseguiu ter uma carreira mais longa. No começo do ano, quando o Mark esteve aqui no Brasil, eu fiz uma entrevista com ele e eu cheguei a perguntar se ele achava que as lesões iam realmente condicionar o fim da carreira dele. E ele foi muito claro de que ele não tem dúvida disso, que o tempo que ele ainda vai seguir na MotoGP vai ter muita relação com o estado do corpo dele, né? O quanto o corpo dele ainda resiste. Então, no início do ano, tinha essa dúvida, porque como ele não estava bem por conta lá do parafuso pegando no nervo, ele não sabia muito bem o que fazer, até onde ele chegaria, se ele resistiria mais um ano, se ele resistiria mais 2. Fez a cirurgia, acho que tá percebendo ali que tem uma recuperação, então ficou confiante em renovar por 2 temporadas. Então esse é o último contrato da carreira dele? A gente não sabe, pode ser que sim, mas pode ser que ele consiga se sentir bem fisicamente para continuar por mais 1 ou 2 anos, sei lá, a gente nunca sabe. Mas hoje não dá para cravar que é o último, mas se for também vai dar a ele tempo suficiente para se tornar o maior da história. Esse ano ele tem a oportunidade de igualar Giacomo Agostini, superar Valentino Rossi, então é uma oportunidade para ele, né? Se ficando mais 2 anos, ele vai ter a oportunidade de se tornar o maior de todos em termos de títulos na classe rainha, superando o Ago, que é o grande nome desse esporte, muito embora todo mundo insista em fazer o debate entre Rossi e Marc Marquez. Não pode esquecer o Agostini não, porque a história dele é uma história bem impressionante, ainda mais para a época que ele corria, para a condição que corria, para o feito que ele fez para o esporte. Então, é um prazo aí que é suficiente para ele tomar a capa, né, do livro dos recordes. Para a Ducati, foi uma escolha simples até. Eles até falaram que era uma escolha bastante natural, mas o que eu achei curioso do anúncio é que tem ali uma declaração do Didi Dalina, que é o chefe da Ducati Corse, né, a divisão de corridas, e o Didi é um cara que ele fala assim meio poético, ele tem umas frases assim mais de efeito, e uma das coisas que ele fala é que o Marc Marquez escolheu a Ducati. Eu achei curioso ele colocar isso neste momento, né, no momento de que eles estão indo para o 2º contrato com a equipe de fábrica, que ele já é o campeão vigente, que ele conseguiu voltar para a briga pelo título desse ano, apesar do início tumultuado de campeonato. É verdade, foi o Marc Marquez que escolheu a Ducati, porque no momento em que ele foi para a Ducati não precisava dele. Lá atrás, a Ducati talvez precisasse para poder ganhar o campeonato com uma moto que não era 100% perfeita, porque é isso que o Marc faz, ele cata uma moto que não tá ali no ponto e ele dá o jeito dele. Só que quando ele chegou, a Ducati não precisava necessariamente dele, porque ela já tinha pilotos ali que eram capazes de conquistar o título. O Pecco foi campeão, o Jorge Martin foi campeão, e eles tinham outros pilotos ali que poderiam suprir a demanda tendo uma boa moto nas mãos. O Marc, por outro lado, ele precisava da Ducati, porque a lesão no ombro, somada à crise de performance na Honda, colocou ele numa posição bem ruim, assim, na carreira dele. Ele simplesmente não conseguia. E se ele ficasse na Honda, a única coisa que ia acontecer ali era ele se machucar mais. Porque a moto, naquela época, era uma moto que jogava o piloto pro alto, à torto e à direita. E ele, né, eu acho que o grande choque do fim da passagem do Marc Marquez pela Honda foi justamente aquele GP da Alemanha que ele teve que abandonar, porque ele nem correu, né, ele abandonou antes da largada, porque ele simplesmente não parava na moto, ele ficava sendo arremessado o tempo todo. Então chegou um momento ali que não era simplesmente saudável continuar, e aí ele abandonou. Então acho que é curioso que eles tenham colocado isso nesse momento, mas acho que também é uma espécie de reforço de que, assim, a Ducati consegue sobreviver sem ele, mas a gente escolheu continuar com ele. Pelo menos essa é a minha interpretação, vocês me dizem aí se vocês concordam. Mas eu achei curioso ter essa fala ali. Com a confirmação do Marc Marquez, agora a gente tem 6 pilotos garantidos no grid de 2027. A gente já sabia do Marco Bezzecchi, que no início do ano teve o contrato dele renovado com a Aprilia por 2 temporadas. A gente tem o Diogo Moreira, que o contrato dele com a Honda também vai até 2028, porque ele assinou um vínculo de 3 anos. E no caso do Diogo, a gente ainda não sabe qual é a equipe para qual ele vai. Porque lá no início, quando ele foi contratado para subir com a LCR, a própria LCR disse que a Honda nos pediu para recebê-lo
por uma temporada. Depois a gente não sabe. E aí, nesse ano, a gente tinha uma série de rumores apontando que o Davi Alonso seria o piloto da Honda, ao lado do Fábio Quartararo, que é um anúncio que a gente também está esperando. Só que nas últimas semanas, isso mudou um pouco de figura. Nas últimas semanas, conforme o Diogo foi ganhando performance, o jogo meio que virou. E aí passaram a apontar que seria o Diogo e não o Davi Alonso, aí para a equipe oficial da Honda, com o colombiano passando pro lugar dele na LCR, mas a gente ainda vai ter que esperar para ver. Mas de fato, o Diogo tem um contrato com a HRC e está garantido no grid do ano que vem. Johan Zarco também tem contrato, porque quando ele fez a renovação dele, ele também fez por um prazo maior, e aí ele está garantido na HRC para correr na LCR até 2027. Toprak Razgatlioglu também tem contrato, assinou com a Yamaha por 2 anos, então fica na Pramac no ano que vem. Aí tem o caso do Fermín Aldegger. O Fermín Aldegger, quando ele foi contratado pela Ducati para subir para a classe rainha, ele assinou um contrato de 4 anos, era 2 mais 2. O segundo ano desse contrato termina em 2026. E ainda que eles não tenham falado efetivamente, nossa, olha, renovamos o contrato, tem ninguém imaginando que o Fermín vai para qualquer lugar, né? Ele tem feito uma boa temporada, esse ano começou tumultuado, porque ele teve uma fratura ali importante, então as coisas foram difíceis, mas não tem porquê abrir mão do Fermín. O que a gente sabe é que o Fermín vai deixar a Gresini, mas para ir para a VR46, mas segue sendo um piloto Ducati. Então estão aí os 6 pilotos que já têm contrato: Marc, Bezzecchi, Diogo, Zarco, Toprak e Fermín. 6. O restante do grid a gente ainda está esperando pelos anúncios. Eles devem acontecer nos próximos dias, espero que não durante o fim de semana de corrida, porque isso sempre tumultua a vida do pobre trabalhador relacionado com a MotoGP. A KTM faz muito isso, eu acho uma sacanagem, mas nos próximos dias a gente deve ter as confirmações e a gente está esperando ainda pelo destino de muita gente ser definido. Mas, como era de se esperar, começou por Marc Marques e a decisão é que ele fica até 2028. Me conta aí se você acha que esse é o último contrato do Marc Marques ou se você espera que ele ainda tenha uma trajetória mais longa na MotoGP. A gente se vê na próxima. Valeu!